Pessoal, bom dia a todos. Sejam bem-vindos. Essa oficina é referente ao módulo 3, Mundo do Trabalho. Tá? Então eu vou falar um pouquinho do exercício 12, o 13 e o 14. 12. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Então no exercício 12, existem dois pontos aqui. O ponto A, que vai ser 2 e 3, e o ponto B, que vai ser 5 e menos 4. Vamos entender o seguinte: ponto A, ponto B. Isso aqui são coordenadas. Isso aqui está dentro de um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Eu tenho o eixo X e o eixo Y. Aqui. Esse ponto, isso aqui é um ponto. Ele é um endereço aqui, ó. Então ele tem as coordenadas aqui. Por isso que eu tenho dois pontos, dois números aqui. Aqui é o X e o Y. X e Y. X e Y, tá? Isso aqui não é um número decimal, 2,3. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Então não é 2,3, é 2 no X e 3 no Y. É igual ao GPS, que tem uma região, um quadrante, onde é localizado determinado carro. Então eu preciso do endereço, e nada mais ele é representado assim. A equação da reta, o que quer dizer? Eu tenho o ponto A que está aqui. O ponto B, sei lá, eu vou inventar, ele está mais ou menos aqui, vai. O ponto B. Forma uma reta, ó. Eu quero saber a fórmula que rege essa reta aqui, ó. Eu só vou montar a fórmula, mas para isso eu preciso fazer uma série de cálculos aí. Então, como que eu vou montar essa equação da reta? Da seguinte forma, por matrizes, ó. Pega os pontos. O ponto A. Faz assim, ó. Coloca monta uma coluna aqui, ó. 2 e 3. O ponto B. 5 menos 4. A equação da reta, ela tem x e y, porque aqui tem x e y, então eu tenho que pôr x e y, e vou repetir a primeira coluna, 2 e 3. Coloquei a primeira coluna com ponto A, a segunda coluna com ponto B. A terceira coluna sempre vai ser x e y. E a quarta coluna é a repetição da primeira. Montei. Acabou. Agora eu faço as multiplicações. Lá no módulo 2, vocês já viram matrizes. Então, eu faço assim. Eu passo um risco aqui, ponho um zero no meio. No lado direito, o lado direito são as coisas boas que acontecem na vida. Então coloca mais. Lado esquerdo são as coisas ruins. Coloco menos. E faço a multiplicação em diagonal. Então eu começo com esse, ó. Lembrando que multiplicação tem regra de sinais. Primeiro eu faço a regra de sinal. O número que não tem sinal é mais. E isso positivo. Mais com menos, menos com mais, menos. 2 vezes 4, 8. Esses dois aqui. Mais com mais dá mais, com mais vai dar mais. 5 vezes y, 5y. E mais com mais dá mais. X vezes 3, 3x. Muito bem. Agora para o lado do menos. Lado esquerdo.
Mais com mais dá mais. Mais com menos, menos. 2 vezes y, 2y. Muito bem. Aqui, ó. Mais com menos, menos com menos, mais. X vezes 4, 4x. E aqui, mais com mais dá mais, com menos, menos. 5 vezes 3, 5 vezes 3, 15. Muito bem. Acabou a regrinha de sinais. Agora eu vou colocar primeiro o x, depois o y. Então, eu tenho x aqui e x aqui. Então, vai ser 3x mais 4x. Agora o y. 5y. O sinal acompanha, tá? E menos 2y. E os números? Menos 8, menos 15. Por que eu risco, pessoal? Porque é muito grande. Então você risca para demarcar o que você já utilizou, para não se perder. X com x só, o y é com y. 3x mais 4y, ou 3x mais 4x, 7x, certo. 5y menos 2y, Menos 3. Mais 3. gente, não é regrinha de sinais, eu não estou multiplicando. Tenho 5, comi 2, fiquei com 3. Devo 8, devo 15. Menos 23. Essa é a equação da reta. Termina assim. Exercício 3. A distância entre o ponto A, 1 e 3, e o ponto B, 5 e 6. Distância entre os pontos. Nós vimos o exemplo que eu dei do plano cartesiano, ponto A e ponto B. Forma uma reta. 2 pontos sempre vão formar uma reta. Não tem como formar uma curva. É impossível. Muito bem. Eu quero saber qual é essa distância aqui. Ó. Não basta chegar a colocar uma régua. Por quê? Porque isso existem, são coordenadas. Eu tenho uma localização e eu tenho outra localização. São 2 números. X e Y, Então, eu tenho que utilizar a fórmula. Não precisa decorar fórmula alguma. Então, eu vou começar assim. O ponto A. Tudo que tem nesse A pertence ao A, não é isso? Tudo é dele. Então, eu faço assim. Primeiro é o X. Então, vai lá. XA igual a 1. YA igual a 3. Aqui, XB igual a 5. YB igual a 6. Definir tudo que está do A e definir tudo que está no B. Agora eu vou colocar na fórmula. A fórmula é a seguinte. Distância de A e B é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Eu fiz dessa forma aqui, ó, para ficar mais fácil a substituição aqui dentro. Porque é só pegar daqui e substituir aqui. A matemática, muitas vezes, é só substituição. Se você souber o que substituir no que, fica mais fácil. Assim como física também é assim. Então, distância do ponto A e B é igual. Vamos substituir. XB é 6.
menos XA 1. Ó, eu errei aqui o XB, ó. Não é 6, é o quê? 5. Por isso que é bom a gente sempre colocar 5, que você se perde. Eu mesmo me perco, tá? Então, XB igual a 5, XA igual a 1 ao quadrado. Mais YB é 6 e YA é 3 ao quadrado. Acompanho ao quadrado aqui. Muito bem. Agora eu não preciso mais substituir. Então eu peguei daqui e coloquei tudo aqui. XA, aliás, XB, XA. YB, YA. Eu vou resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. Distância de A e B é igual. 5 menos 1 dá 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. Tenho 2 aqui. Mais 6 menos 3. Isso, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado quanto dá? 16. Não é 8, hein? É 16. É 4 vezes 4. Então vai dar 16. 16 mais 3 ao quadrado? 9. 16 mais 9? Então vai ficar raiz quadrada de 25. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5 dá? Isso. Então a distância de A e B é igual a 5. Não tem unidade, centímetros, milímetros, metros. Não tem. É 5. Vamos lá. Exercício 14. Verifique se os pontos são alinhados. Eu tenho o ponto A, menos 2, menos 2. Ponto B, 1 e 1. Ponto C, 2 e 2. Fazer por matrizes aqui determinante. Aquele que nós fizemos lá no x e y. Fazer igual aqui. Só que a resposta para que eles sejam colineares, para que eles sejam colineares, tem que ser 0, tem que dar 0. Eu vou fazer todo o cálculo e a resposta vai dar 0. Se não der 0, eles não estão alinhados, eles não são colineares. Então eu vou calcular, se der 0, são colineares, eles estão alinhados. Se não der 0, eles não estão colineares. Então vamos ver como fica. Vocês vão fazer assim. De novo a matriz. Ponto A, menos 2, menos 2. Ponto B, 1 e 1. Agora não tem XY, tá? Terceiro ponto. Por que não tem XY? Porque não é a equação da reta. Eu quero saber se os pontos estão na reta, se eles Se são eu alinhados. fizer a equação e resolver a equação com A, B e C, Aquele lá é outro. Aquele lá é outro. Aquele precisa pôr x e y porque eu quero a equação. Esse aqui, eu não tenho como pegar aquela equação e fazer esse exercício. Não dá certo. Você vai misturar as coisas. E como que eu sei quando é... x e y, quando for a equação da reta. Calcule a equação da reta. Quando tiver equação, sempre vai X e y. A palavra-chave é equação, tá? Equação é x e y. Se não tiver equação, não é x e y. Bom, coloquei o ponto A, ponto B, ponto C, e agora eu vou repetir o ponto A. Senão não dá para fazer o cálculo. Mesma coisa, só que agora não vai ter letra. Mais e menos. Vamos lá. Lembrando que multiplicação tem regra de sinais. Do lado do mais, menos com mais dá menos, com mais, menos. 2 vezes 1, 2. Eu preciso que vocês respondam, senão vocês vão dormir. Mais com mais dá mais, com mais vai dar mais. 1 vezes 2, 2. Muito bem. Aqui,
Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. Agora, para o lado esquerdo. Lado esquerdo tem que ficar de olho no menos aqui. Menos com mais. Menos com menos. Mais. 2 vezes 2, 4. Mais com mais dá mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 1, 2. E o último, mais com menos, menos com menos, mais. 2 vezes 1, 2. Se isso aqui der zero, eles estão alinhados. Se não der zero, não estão alinhados. Vamos olhar. Menos 2 com mais 2, 0. Se eu devo R$2, paguei R$2 e não estou devendo nada. Menos 4 com mais 4, 0. Menos 2 com mais 2, 0. Determinante. Eu vou colocar assim. Então eles são ou não são colineares? São. Então são colineares ou alinhados. É o seguinte. Assim como nós temos ponto e reta dentro de um plano cartesiano, nós temos a circunferência. Nós não vamos nos apegar, não vamos entrar a fundo nisso. É o básico. Aqui eu tenho o eixo X e aqui o Y. Os números do X e do Y, eles pertencem ao centro da circunferência. Fica bem o centro da circunferência. Então eu coloquei A e B. Então aqui é o A e aqui é o B. Aqui é o A e aqui é o B. É só para vocês entenderem de onde saiu isso. E essa reta aqui, ó, eu chamo de raio. Raio é a reta que corta do centro da circunferência até a borda da circunferência. Aqui, ó. O raio pode ser em qualquer posição aqui. Então esse é o raio, que ele é definido por X e Y. Lembrando que tudo está dentro do gráfico. Então eu tenho dois valores. Para não misturar os dois, se não dá diferença, aqui é A e B. Porque se eu colocar X e Y aqui, se aqui for 5, aqui também vai ser 5. Tá? Então por isso que é diferente. Esse rolo todo aqui foi definido essa fórmula aqui. Então vocês sabem que a fórmula da equação da circunferência é essa. Esse X e Y são aqui essas coordenadas aqui de cima, ó, do raio. O centro da circunferência é o A e o B. E o R é de raio. Tá bom? Então aqui no exercício 7, ele dá a equação da circunferência e pede para a gente definir qual é as coordenadas do centro da circunferência. Qual vai ser? Olha só, nesse exercício 7 nós vamos completar o seguinte. Dá assim, ó. Exercício 7. Aí tem lá x menos 3 ao quadrado mais y mais 5 ao quadrado. Vocês vão colocar aí igual a 25. O que eu quero? Que nós determinamos
o centro da circunferência e o raio. Eu quero saber quais são as coordenadas do centro da circunferência, que é o C, e eu quero saber qual é o valor do raio. Observe. Ó, isso aqui é que o exercício deu. Essa aqui é a fórmula. Então eu quero saber quais os números que eu coloquei no lugar do A, porque o A é o centro. Quais são os números que eu coloquei no lugar do A, que eu coloquei no lugar do B, que eu coloquei no lugar do R, que dá isso aqui. A igual a menos 3? Não, mais 3. Exatamente. Olha só, eu tenho aqui, ó. Vou pegar por partes para vocês entenderem. X menos A. Qual o número que eu coloquei aqui que a minha resposta deu isso? 3 positivo. Porque se eu colocar um mais 3, aliás, se eu colocar um menos 3 aqui, ó, menos com menos, e é menos. Então, o primeiro aqui, o A, então o A é igual a mais 3. Muito bem. O B, qual é o número que eu coloquei aqui que a resposta foi positiva? Menos. Porque menos com menos dá? Então foi menos 5. Menos com menos, mais. O número sempre vai ser igual. Você tem que descobrir o sinal. Geralmente, olha, vai ser o oposto aqui, ó. Menos com menos, mais. Então, B é igual a menos 5. O A é o 3 e o B é menos 5. E o raio? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 25? 5. Porque 5 vezes 5, 25. Então, o raio é igual a 5. Então, eu vou responder assim. Centro da circunferência. Primeiro é o A. Então, vai ficar 3. O segundo é o B. Menos 5. O raio é igual... Qual que é o raio mesmo? 5. Só isso. Bom, no exercício 8, encontre a equação da circunferência que contém os pontos. Então vamos lá. O ponto, vocês vão pôr assim, presta atenção como vocês vão pôr esse ponto. C, que eu não coloquei, igual 4, aliás, 5 menos 4 e raio igual a 2. Esse C é o centro da circunferência. Então, ele deu os pontos, as coordenadas do centro da circunferência, deu o raio, e agora ele quer que nós coloquemos esses números na fórmula para montar. É ao contrário do exercício que nós fizemos anteriormente. Ele deu a equação e nós tiramos os pontos. Agora ele dá os pontos e pede para nós colocarmos na fórmula, na equação. Então a fórmula é x menos a quadrado mais y menos b ao quadrado igual a raio ao quadrado. O centro da circunferência é A e B. O centro da circunferência, 5 e menos 4. O A é o 5, o B é o menos 4 e o R é 2. A, B e o R.
Vou pegar esses 3 valores e substituir aqui. Só substituir. Mais nada. No lugar do A, eu vou pôr o 5. Então vai ficar x mais ou menos 5. Menos. Mais y. O 4 é negativo. Menos. Com menos, mais. Mais 4. Igual. R ao quadrado. Então, no lugar do R, eu vou pôr 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Quanto é 2 ao quadrado? Então, eu vou pôr direto. 4. E acabou. Vamos lá. O exercício 5. Observe a figura abaixo. Calcule o valor do seno, cosseno, tangente do ângulo. O que o exercício quer? Que nós montemos as relações trigonométricas. Vocês não precisam decorar, porque lá em cima já tem montado as relações trigonométricas e os ângulos notáveis. O que são ângulos notáveis? O valor do seno de 45 graus, cosseno de 45 graus, etc. No Enem também vem isso, tá? Aqui, o que nós temos que saber? Esse é o ângulo que eu quero. Não tem valor, então eu coloco essa letra aqui, que é o θ. O ângulo está aqui. Oposto ao ângulo, eu chamo de cateto oposto. Então, cateto oposto. Muito bem. Esse aqui, ó, é o cateto adjacente, porque o ângulo está aqui. Então, cateto adjacente. Esse é um triângulo retângulo. O ângulo de 90 graus está aqui. Oposto ao ângulo de 90 graus, eu chamo de hipotenusa. Hipotenusa. Eu sabendo o nome de cada lado aqui, eu consigo montar as relações. Por quê? Eu quero seno, cosseno e tangente. A fórmula, a relação do seno. Seno do ângulo que eu quero, que não me importa, é igual cateto oposto sobre hipotenusa. O que vocês vão fazer? Só colocar o valor. Só isso. Seno do ângulo. Cateto oposto. Qual o valor? 5. Hipotenusa? 7. Acabou. Já montamos a primeira relação. Cosseno. O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, cosseno. Isso tem no livro de vocês também, tá? Cosseno do ângulo é igual cateto adjacente. Muito bem. Cateto adjacente é esse? Não, né? É esse. Qual o valor dele? 6. Sobre 7, que é a hipotenusa. Muito bem. Falta a tangente. A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente, cateto oposto, que é 5. Tangente do ângulo é igual cateto oposto, que é 5, sobre cateto adjacente, que é 6. Acabou esse exercício. Quando não tem o valor do ângulo e ele pede para só montar a relação, é só colocar nas 3 fórmulas: seno, cosseno e tangente. O exercício 6 diz o seguinte: determine o comprimento do segmento AC
do triângulo a seguir, sabendo que o segmento AB mede 32 centímetros e o segmento BC mede 20 centímetros e o ângulo B é reto. Entenderam alguma coisa? No quinto não estava falando se era reto. Dá para confiar no olho assim? Se é triângulo retângulo é reto. Não dá. Mas no quinto não está falando que era retângulo. Mas dá para confiar, porque só posso usar trigonometria no triângulo retângulo, trigonometria no triângulo retângulo. Senão não dá para usar. Não entenderam nada, né? Vamos modificar o negócio. Segmento AB, BC e AC. Então vamos lá. De novo. Determine o comprimento do segmento AC. AC. Do triângulo a seguir, sabendo que o segmento AB mede 32 centímetros. Muito bem. Você pode centímetros. E o segmento AB mede 32 centímetros e o segmento BC mede 20. Vamos visualizar agora? E ele diz o seguinte, que B é um ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. É o B aqui que é um ângulo de 90 graus. E posso utilizar o quê? Pitágoras. Vocês já tem. A fórmula de Pitágoras aí, como que é mesmo? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Vamos ver o que vai dar. Então vai ser x ao quadrado é igual soma dos catetos 20 ao quadrado mais 32 ao quadrado. Vai dar um número. Qual que é a fórmula, professor? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Raiz de 1404. Você já fez aí? Ai, chato. Vamos lá. Vamos por partes. Agora eu tenho que resolver isso aqui. 20 ao quadrado. 400. Por que é 400 mesmo? 20 vezes 20. 32 ao quadrado? 1024. 1024. Somos 2. X ao quadrado é igual a 1424. Muito bem. Vou pegar esse ao quadrado aqui, passar como raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 1424. E agora? Não, faz a raiz quadrada até Eu tenho que tentar descobrir essa raiz. Eu não sei. Não sei mesmo. Não, já chegamos aqui, agora nós vamos terminar aqui. Não. É bom que vocês aprendam também, porque eu vou decompor esse número aqui. Quem fez a módulo 2 viu isso aqui. Decompor isso aqui em números primos. O que é decompor? Vocês vão me ajudando, tá, pessoal? Eu vou dividindo por números primos. O que são números primos? Por 1 e por n mesmo. Tá? Sempre eu vou começar com 2 se for divisível. Esse número aqui é um número par. Então ele dá para dividir por 2. Então eu vou dividindo. 1424 dividido por 2. 712. Então, 1024 dividido por 2, a resposta é 712.
Dividido por 2. 356. 356. Aí eu peguei 712, dividi por 2. A resposta foi 356. Dividido por 2. 178. É isso mesmo? É. Peguei o 356, dividi por 2, deu 178. Dividido por 2. Quanto? 89. Não dá mais para dividir por 2. Agora eu tenho que descobrir qual é o número que dá. 2 não dá. O 3. 9 com 9 vai dar 18, vai dar 17. Não dá. Por 4 não dá porque não é primo, não é múltiplo. Por 5 não dá porque não termina. Por 6 não dá porque é número. Não é primo. Não é primo. Por 7. Não dá. Não dá. Não tem um tabuado. 8 não dá, 9 não dá, 11 não dá, então é por 89 mesmo. Muito bem, está decomposto esse número aqui. Então se chega no 11 e não deu nenhum, então é 13, deixa assim, que é meio mais fácil. Observem o seguinte, eu tenho, raiz quadrada, não é? É. Aqui tem um 2 escondido porque chama raiz quadrada, que saiu desse 2 aqui. Agora, dentro da raiz, eu vou pôr esse número aqui, ó, decomposto. Então, vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 2. Mas não é raiz quadrada? Então, eu vou fazer par aqui, ó. Esse com esse e esse com esse. Para vocês entenderem, tá? Não tem 2, 2? Põe 2 e o 2 aqui. Aqui não tem 2, 2? Põe 2 aqui e 2. Da onde saiu esse 2 pequenininho? É o número de 2 que tem aqui, ó. Não repetiu 2 vezes? Qual é o número que é aqui? Não é o 2? É o 2 grandão. Aqui, repetiu 2 vezes? E qual é o número aqui? É o 2. Então, dentro da raiz vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 89. O que sai da raiz aqui? O que tem potência. Qual que tem potência 2? É esse e esse. Então esses dois saem da raiz. 89 fica. Então vai ficar x é igual 2 vezes 2 vezes raiz quadrada de 89. Por que ele saiu? Não é raiz quadrada aqui? Ele cortou o 2 daqui com esse 2. Esse cortou com 2 aqui também. Esse não tem como cortar, então ele fica 2 vezes 2? 4. Então vai ficar x igual 4 raiz quadrada de 89 centímetros. Exercício 3 está assim. A aresta de um cubo mede 2 centímetros. Um paralelepípedo tem 5 centímetros de comprimento, 1 centímetro de altura e 3 de largura. Calcule qual a diferença entre os seus volumes. Aresta, quem me perguntou? É isso aqui, ó. Essas linhas aqui, ó. Muito bem. O nosso cubo, nós sabemos que é uma figura geométrica formada por 6 lados. Cada lado, qual é a figura geométrica que compõe o cubo? Quadrado. Então todos os lados são iguais. Então se aqui mede quanto mesmo? 5? 2. Todas as arestas medem 2. No paralelepípedo, ele diz aqui no exercício 3 que o comprimento
do paralelepípedo mede 5 centímetros, que é o comprimento. Espera aí. Vamos melhorar. O paralelepípedo ele tem 5 centímetros de comprimento, um comprimento de altura, 1 centímetro de altura, desculpem, e 3 de largura. Para calcular o volume Fórmula. do cubo, é aresta ao cubo. Para calcular o volume do paralelepípedo, é multiplicar as 3 dimensões: altura, largura e comprimento. A altura, largura e comprimento. Eu faço assim, ó. A vezes B vezes C. A grosso modo, não precisa decorar isso. 2 ao cubo é igual 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8, não é 6. Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. E aqui, o volume do paralelepípedo vai ser 5 vezes 3 vezes 1. Professor, pode inverter? Pode, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, isso aqui é só multiplicar os 3. Vai dar 16. 5 vezes 3, 15 vezes 1. Então, o volume vai ser 15 centímetros cúbicos. Terminou o exercício? Terminou? Não. Tem que fazer A diferença entre seus volumes. É a diferença. Fala. Não. Eu só estou pondo que é para vocês visualizarem. E a diferença vai ser menos, né, professor? Isso. Porque lá no Enem pode ser que esteja 15 centímetros quadrados, que é a área. O resultado do exercício é a diferença. Então vai ser 15 Menos 7. Menos 8, que é igual a 7. menos 8. Vai ser igual a 7 centímetros cúbicos. Isso aqui, ó, que é a resposta que pode estar na alternativa lá, centímetros quadrados. Aí você assinala, errou o exercício, tá? Agora nós temos outras 2 figuras no exercício 4. O volume do cilindro e o volume do cone. A base de um cilindro tem 10 milímetros de diâmetro e a altura igual a 20 milímetros. Calcule o volume desse cilindro e do cone com as mesmas medidas. Vamos observar o seguinte. O cilindro e o cone, a base dele, qual é essa figura geométrica da base? Círculo. Um círculo. Muito bem. Esse é o círculo. Diâmetro. O que é o diâmetro? É a linha que corta os 2 lados do círculo. É igual a 10 milímetros. O raio é a metade do diâmetro. Raio é isso aqui, ó. Então, ó, raio, vou desenhar aqui. Diâmetro. diâmetro de borda a borda. De borda a borda, isso, de borda a borda. O raio. Lembra do raio da bicicleta? Por isso que chama raio. Então ele diz o seguinte, então esse aqui, ó, é o raio. É o raio. A junção dele aqui, ó, é o diâmetro. É o diâmetro, tá? De borda a borda, como o colega falou aí.
Então, o que nós vamos fazer para facilitar a nossa vida? Separar as informações que o exercício nos forneceu, que são várias. Fica mais fácil você escrever. Então, vamos ler novamente. A base de um cilindro tem 10 centímetros de diâmetro. Então, a base do cilindro. Base do cilindro. 10 centímetros de diâmetro. Milímetros de diâmetro. Muito bem. A altura é equivalente a 10. Não. Espera aí. A base de um cilindro tem 10 centímetros. A altura é igual a 20 milímetros. 20 milímetros a altura. O cilindro, ele tem as mesmas medidas do... Ele é igual ao cone, não é isso? Então, tanto o cilindro quanto o cone, ele vai ter as mesmas medidas. Então, tanto faz colocar cilindro aqui, cone e vice-versa. Como que eu vou calcular o volume? Eu tenho que saber a fórmula. Essa aqui, ó, é a altura. Altura, com H. Essa aqui, ó, é a altura. Aliás, com H. Eu ponho H porque no livro de vocês está H, vocês se localizaram. E agora eu vou ter que saber qual é a fórmula de cada um deles e substituir os valores na fórmula. Lá na prova vocês vão ter lá no formulário o volume a fórmula do cilindro, fórmula do volume do cilindro. Qual vai ser? A área da base vezes a altura. Vou pôr a área grande do cilindro. A área da base do cilindro. A base o que é? A circunferência, não é isso? Então eu tenho que calcular a área da circunferência para saber qual que é a base. Não é isso? A base do cilindro não é isso aqui? Eu tenho que calcular essa área aqui, ó. E o resultado daqui multiplicar pela altura. A fórmula da circunferência, da área da circunferência, é π, a área é π vezes o raio ao quadrado. Π você vai utilizar o valor de 3, não 3,14, para facilitar. Tá? No exercício já vai estar dizendo, lá na prova, utilizar no lugar do π 3. Então aqui eu vou pôr π vezes r ao quadrado vezes altura. Só coloca aqui, né? Por exemplo, no Enem vai estar 3,14. Lá eles colocam 3,14 ou às vezes 3 também, dependendo de quem dirigir. Entenderam de onde saiu esse π vezes r ao quadrado? Entenderam? O que é isso aqui? Círculo. Ele não é a base disso aqui? Então a área disso aqui, que é π r ao quadrado, vezes o que? A sua altura. Muito bem. O π sempre vai ser igual a 3. Agora vamos substituir os valores aqui. Volume. π é igual a 3. O raio. O diâmetro aqui não é 10? O raio vai ser 15.
O raio é a metade do diâmetro. Vai ser quanto? 5. 5. Então, raio é igual a 5 vezes 5. Qual é a altura? 20. 20. Ele é o quadrado. É o 5 metros quadrados? É. Muito bem, agora eu tenho que resolver isso, eu acho. O que? 3 vezes 25 vezes 20. 3 vezes 25. Vamos lá, 3 vezes. Resolve a potência primeiro. Vai dar 25. 5 vezes 5, 25. Vezes 20. Vai ficar 75 vezes 20. 75 vezes 20. Isso. Multiplica os 3. Três vezes 25, 75. Vezes 20. Vai dar 1.500. 1.500 milímetros cúbicos. Muito bem. Calculamos o volume do cilindro. O exercício que é do cilindro e do cone. Vocês terminam de copiar que eu vou resolver o do cone. Volume do cone é igual a 1/3 área da base vezes altura. 1/3 área da base vezes altura. A base do cone, o que é? Um círculo. Então, nós sabemos que volume do cone vai ser igual a 1/3 vezes π vezes raio ao quadrado vezes altura. Só substituir os valores de novo. 1/3, o povo já gelou que apareceu fração. Vezes, qual é o valor do π? 3. Qual é o valor do raio? Qual é o valor da altura? 20. Quando é a potência? Não tenho. Ó, vou ensinar um segredinho aí para quem vai fazer Enem e tal. Isso não é uma multiplicação? Sim. Esse 3 é a mesma coisa de ter um aqui, ó. Você pode cortar esse com esse. Porque é uma multiplicação. Esse vezes esse e esse vezes esse. 3 dividido por 3 dá 1. Então cancela, já some a fração. Aí ficou 1 vezes 5 ao quadrado, 25 25 vezes 20. vezes 20. Vai ficar 25 vezes 20. 1 vezes 25, 25. 25 vezes 20, Vai dar 500. 1/3. Exato. 500 centímetros, aliás, milímetros cúbicos. Muito bem observado, viu? O exercício 1, ele quer saber o valor da diagonal de um quadrado. Então está escrito assim: determine a diagonal de um quadrado de lado 8. Vou ensinar a maneira mais rápida possível que vocês vão calcular isso aqui. Deixa eu lá, né? Diagonal 1. Tá certo? Já, isso, o quadrado mede, todos os lados mede o mesmo. Muito bem. A diagonal é o segmento de reta que corta o quadrado aqui, com o platão. Essa é a diagonal. Isso aqui formou um triângulo. Você pode fazer cálculo, bonitinho, mas a diagonal do quadrado sempre vai dar
isso aqui. O lado, que é 8, sempre. Raiz quadrada de 2. Sempre, você não precisa nem fazer conta. Se o lado for 8, 8. A raiz quadrada de 2 sempre vai ter. Se o lado for 7, faz de conta que é 7 que vai ser. A diagonal vai ser 7 raiz de 2. Se o lado for 12, 12 raiz de 2 é a diagonal. Se for 15, 15 raiz de 2. Sempre vai ser o lado vezes raiz quadrada de 2. Não precisa nem fazer cálculo. É porque sempre é metade, não é? Não, isso aqui é teorema de Pitágoras. Então Se é eu só, fosse- seria só isso, professor? Só isso. Se eu fosse fazer, eu teria aqui é 8, 8 e aqui é diagonal. Aí tem 121. Diagonal ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 64 mais 64, 128. Raiz quadrada de 128 é 8 raiz de 2. Tá? Então vocês não precisam, pessoal do Enem, não precisa fazer isso. O resultado sempre vai ser esse. E na prova, nossa, se for 15, 15 raiz quadrada de 2. Se for 10, 10 raiz quadrada de 2. E é isso. Não pode esquecer da raiz quadrada de 2, tá? É o lado vezes raiz quadrada de 2. Então a diagonal vai ser sempre. O lado vezes raiz quadrada de 2. O exercício 2. Diz o seguinte: a roda da minha bike tem 80 centímetros de diâmetro. Determina a distância percorrida em metros quando a roda da minha bike der 20 voltas. Muito bem. Qual é o diâmetro da roda da minha bicicleta? 80 centímetros. Então, o diâmetro é igual a 80 centímetros. Qual vai ser o raio? 40. 40, só por informação. Isso. Muito bem. Quantas voltas são? 20 voltas. 20 voltas. Qual é a lógica do 20 exercício? vezes 80. Qual é a lógica do exercício? Eu preciso saber. O comprimento de uma volta Se pegar o quadro vai que abrir, vai dar quanto? é o comprimento. Então, eu preciso calcular esse comprimento que você está falando e multiplicar por 20. por 20. E depois dividir para saber o metro. O comprimento da circunferência. Eu preciso da fórmula desse comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, o π a gente usa 3, tá? Sempre. O comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. É a fórmula do comprimento, porque a roda é uma circunferência. Igual o nosso colega disse lá. Se eu pegar essa circunferência e fazer isso aqui, ó, eu tenho que calcular esse comprimento aqui, através dessa fórmula. Não, perímetro é a soma dos lados. Aqui fica difícil de somar os lados. Se fosse o quadrado, teria que somar os valores. Muito bem. No livro de vocês, tá assim, ó, também tá correto. Que o comprimento, a fórmula que está no livro de vocês está assim, ó, que o comprimento da circunferência é diâmetro vezes π
Por que diâmetro? Porque 2 vezes o raio é o diâmetro. As duas formas estão corretas, tá? Eu acho que é isso mais fácil. Vamos fazer por esse aqui, ó. Mas se você pegar qualquer livro de matemática, fora esse, você vai encontrar isso aqui, ó. Mas dá na mesma. Eu, particularmente, nunca tinha visto isso dessa forma. Então, vamos continuar. O comprimento vai ser... Qual o valor do diâmetro? 80. 80. Qual o valor do pi? 3. 740. Então, eu vou pegar o 80 e multiplicar por 3. Então vai ficar. O comprimento vai ser 8, 16, 240. Então, o comprimento um giro da minha roda equivale a 240 centímetros. Eu estou querendo o valor de 20. Então vai ser 240 vezes 20. Vai dar 4.800 centímetros. Olha a diferença. 4.800 quilômetros não. A resposta é em quê? Metros. Ele quer que nós passamos para metros. Tem que ficar de olho nisso. 1 metro tem quantos centímetros? 100. É só dividir 4.800 por 100. 48 metros. 48 metros. O exercício 9. Quantos anagramas podemos formar com a palavra número? Primeira coisa. O que são anagramas? Anagramas são jogos de letras que eu formo palavras, mesmo que essas palavras não tenham nexo com as letras de determinadas palavras. Então, por exemplo, meu nome, César. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. Se eu inverter o R com o C, vai formar uma palavra. Se eu inverter o E com o C, vai formar outra. Se eu inverter o S com o R, vai formar outra. Ou seja, eu quero saber quantas palavras eu posso formar. Não quais as palavras, e sim quantas. Então o anagrama é igual a quantas palavras? Eu quero saber quantas palavras eu posso montar com as letras. Independente se tem nexo Não ou não. precisa existir. Então, se a gente colocar quantas letras tem... Não quantas letras, porém, Mas tem que ser consoante, vogal, não importa. Não importa. Eu quero saber quantas palavras eu posso formar com as letras da palavra número. Então, a gente tem que contar quantas letras tem primeiro. Só que vocês não vão. Pera aí, não é pra vocês fazerem nada. Eu que vou resolver. Vocês não vão fazer a jogada para tentar descobrir, porque são muitas. Vocês vão calcular. A palavra é número. 27 letras. Número. Número. É número ou é números? Número. Muito bem. 6. Tem 6 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu chamo de 6 fatorial. Como que eu vou resolver isso? 6 vezes, 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes. Decrescente. Multiplicar tudo, eu vou ter um número de palavras aí que eu posso formar. Vai dar 6 vezes, vai dar 720. 30. 6 vezes 5, 30 vezes 4,
120 vezes 3, 360 vezes 2, 720 palavras. Sai daqui, parei no 10. Facinho esse. 9 competidores realizam um torneio de ping-pong, valendo a premiação para as 2 primeiras colocações. Quantos são os possíveis resultados para compor o pódio com o primeiro e os segundos lugares? Isso seria a porcentagem? Não quer saber quantos por cento nem a probabilidade. Olha só. São 2 colocações, né? Vamos. Primeiro e segundo lugar, não é isso? Muito bem. Quais é para esse, lembra? Não lembro. 9 competidores. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes pode ser composto o pódio. Quem ganhou mais vezes? Não, por exemplo, o jogador A com o jogador B, o jogador B com o jogador A, já são 2 maneiras diferentes. O jogador A com o jogador C, o jogador C com o jogador A, o jogador C... eu quero saber. Quantas... Não é a mesma coisa dos nomes lá, professor? Anagramas, não? Isso! Quantas combinações? E aí? Mas, 9, ele falou, o rapaz já falou. 9 vezes 8. Aqui, vamos pensar, raciocinar. No primeiro lugar, quantas possibilidades de jogadores tem? 9. Um desses jogadores já está aqui. No primeiro lugar. Um já subiu no pódio. Muito bem. No segundo, quantas possibilidades eu tenho de escolha? 8. 9 vezes 8, 72. Então eu posso ter 72 duplas ali diferentes. Então deu certo. Vamos lá, o 11. Em um saquinho foram colocados 20 bolinhas numeradas de 1 até 20. Qual a probabilidade de se retirar uma bolinha múltipla de 2? Esse rapaz é uma... Ele já fez o terceiro módulo, ele só vai fazer a prova final, por isso que ele já estudou. Vamos lá, faz de conta que vocês não sabem o valor, tá? Vamos montar, mas é isso. Primeira coisa. Tem um saquinho, vamos idealizar o saquinho, e lá tem essas bolinhas. Foi tirada uma bolinha ao acaso, tá bom? Então, dentro desse saquinho, é o exercício 12, né? 11. O exercício 11. Nesse saquinho, eu tenho bolinhas numeradas de 1 a 20. E eu quero saber qual a probabilidade de eu tirar uma bolinha e ela ser múltipla de 2. De 1 a 20, eu tenho que saber quantas bolinhas são múltiplos de 2. 10. São 10, múltiplo de 2. 2, 4, 6, 8. Então são 10 bolinhas. Muito bem. Então eu vou pôr todas as bolinhas que tem dentro disso aqui. 1, 2, 3. Todas essas bolinhas estão dentro do saquinho. Então esse é o meu espaço amostral. O que é o espaço amostral? Tudo que está dentro do saquinho. São 20 bolinhas. Em cima é o exemplo. O que o exercício quer? Somente as bolinhas múltiplas de 2. São 10 bolinhas múltiplas de 2. Quem não quer dividir 10 por 20, corta o 0 por 0, divide 1 sobre 2, que vai dar 0,5, que é igual a 50%. Isso chama probabilidade. A probabilidade sempre vai estar em porcentagem. Viu, pessoal do Enem?
no Enem, assim, sempre tem que ficar muito esperto, porque os exercícios lá, eles não vão direto ao ponto. Eles não vão falar assim, olha, calcule e resolva. Não tem isso. É uma situação problema. Ele problematiza para você. É uma historinha. Ele passa, ele caminha de disciplina para disciplina. Então, por exemplo, ele fala das bactérias em biologia, mas você tem que analisar o gráfico em matemática. O segredo que vocês têm que ter para isso é ler com calma, separar tudo o que o exercício dá, fazer o seu esquema. Você vai ler, fazer o seu esquema e resolver, e colocar em ação a sua estratégia. Você vai ler, monta a estratégia e resolve o exercício. Tomem cuidado, façam com calma. Tudo bem? Olha, por hoje é só, graças a vocês. Eu adorei estar aqui, vocês foram maravilhosos. Meus parabéns aí para os alunos, para todos, mas para esse pessoal que está levando aí, estudando mesmo, tá? Não tem vergonha de perguntar nunca, tá bom? Professor, Oi. qual que é o endereço? Ah, sim. Meu endereço é César Moretti. No YouTube.